Cidade, o Heitor Galindo. Heitor, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Cidade. Vocês já previam essa queda no número de homens comparado ao de mulheres? Olá, bom dia. É um prazer estar falando mais uma vez com vocês. Então, essa diminuição da proporção de homens com relação à quantidade de mulheres era algo que a gente já tem observado não só no censo, mas também em outras pesquisas que a gente realiza, pesquisas amostrais. E isso eu acredito que tem uma relação também bastante com a expectativa de vida, já que a gente também consegue observar uma expectativa de vida maior com relação às mulheres do que em relação aos homens, né? Isso acaba impactando no final das contas nessa proporção total, né? Porque não é só o número de nascimentos, não é que está nascendo mais mulheres do que homens, mas é porque as mulheres têm uma tendência de viver mais tempo do que os homens, e aí por isso acaba tendo uma quantidade maior de mulheres do que de homens. Heitor, e também tem essa questão, tem outros fatores que influenciam isso, por exemplo, a violência, né? Se a gente for pegar as estatísticas, apesar do número de mulheres assassinadas, por exemplo, ser muito grande, o de homens ainda é muito maior, né? Isso, exatamente, né? As mulheres, com relação à violência, sofrem muito mais que os homens quando a gente olha na violência doméstica. Mas se a gente for olhar a violência de um modo geral, realmente são mais homens que sofrem e acabam até chegando ao óbito do que as mulheres. Isso realmente impacta também, impacta inclusive na expectativa de vida, né? E a expectativa de vida leva em consideração não só as questões relacionadas à saúde, mas também essa questão da violência. Heitor, eu comecei essa entrevista, né, falando dos dados gerais no estado. Aqui em Caruaru também teve essa diferença, né, entre homens e mulheres, de expectativa de vida, tudo isso também foi observado na cidade, né? Isso também foi observado. Aqui ficou em torno de 90 homens para cada 100 mulheres, bem próximo da proporção estadual também. Vocês conseguem pegar esses dados para fazer, por exemplo, uma previsão para o futuro, se isso é uma tendência que vai se manter? O que é que vocês analisam a partir desses dados, Heitor? Então, na verdade, o propósito principal desses dados nesse momento agora é realmente trazer um retrato de como é que está a nossa população, como é que ela está dividida, né, nesse momento. Se a gente observar os dados do censo passado, essa proporção de homens para mulheres tem diminuído a cada censo que é realizado. Lá na década de 80, por exemplo, era cerca de 95 homens para cada 100 mulheres. Hoje já diminuiu para 90 e a cada censo tem diminuído um pouquinho. Então a tendência é que no próximo censo já seja menor do que 90, porque a gente percebe que isso tem acontecido ao longo de cada censo que está sendo realizado aqui no Brasil. Uhum. E, Heitor, muitas pessoas às vezes questionam a gente aqui, os ouvintes, né? Mas o censo não já tinha sido liberado? Por que os dados vão sendo divulgados pouco a pouco? Porque é muito dado, muita informação para ser processado tudo de uma vez, né? Isso, Heitor? Isso, exatamente. Quando o censo ele termina, existem diversas verificações que têm que ser realizadas, também diversos cálculos e muitas análises que são realizadas pela nossa equipe da Coordenação Nacional do Censo. Então, por esse motivo, os dados eles vão sendo divulgados paulatinamente à medida que essas análises vão sendo finalizadas, né? Primeiro a gente teve a divulgação só da população total de cada município, depois a gente teve uma divulgação só focada nos indígenas, depois teve uma divulgação focada nos quilombolas, agora está tendo essa divulgação da idade e também da proporção, né, de homens para mulheres. Em breve a gente vai ter uma divulgação também falando acerca das comunidades, das favelas que tem espalhadas por todo o município brasileiro. Então cada tema que foi investigado no censo vai ser divulgado ao longo dos meses, né? A gente acredita que até o final de 2024 todos esses dados terão sido divulgados. Isso é algo normal, todos os censos acontecem dessa maneira. Geralmente os dados finais, todos os dados são divulgados na totalidade realmente mais ou menos um ano depois da finalização da coleta. E junto desses dados, né, você já citou aí, junto desses dados,
sobre os gêneros, né, a gente também teve a divulgação das idades, né? A gente está com população mais velha, mais jovem aqui no município. Como é que vocês avaliam isso, Heitor? Isso, a gente já estava percebendo essa movimentação a partir do momento que a gente começou a coleta, porque a gente começou a encontrar domicílios com cada vez menos pessoas morando neles, né, famílias, casais tendo cada vez menos filhos e também tendo esses filhos mais tarde. Inclusive, nesse momento está em campo uma outra pesquisa que o IBGE realiza, que é a PNDS, Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, onde está sendo investigado justamente isso, a tendência reprodutiva da população, né? Qual é o desejo que eles têm de ter filhos, na prática, como é que isso tem acontecido. Já é uma forma também da gente ter uma investigação mais profunda de como é que essa variação na idade da população vai se comportar para o futuro, porque enquanto a gente tem menos pessoas nascendo, porque as famílias têm tido cada vez menos filhos, a gente também tem pessoas vivendo mais tempo, né? A expectativa de vida tem aumentado cada vez mais, a gente tem cada vez mais pessoas acima dos 65 anos, e por esse motivo a gente tem observado um envelhecimento da população. Essa última sexta-feira agora foi divulgada a pirâmide etária de cada município brasileiro e também do Brasil, e a gente pode perceber que a pirâmide lá que mostra como é que se comportam as idades no Brasil já está deixando de ser uma pirâmide, né? Porque a base da pirâmide, que são os mais jovens, está diminuindo cada vez mais e o centro está aumentando, né? A gente tem cada vez mais pessoas entre 15 e 65 anos. E os jovens, que seriam a base dessa pirâmide, têm diminuído. Por isso já está meio que deixando de ser uma pirâmide, né? Está ficando um pouco mais achatado. Então a gente percebe esse envelhecimento acontecendo não só em Pernambuco, mas no Brasil como um todo, por esses fatores que eu acabei de citar. E a gente percebe isso também, né? Por exemplo, antigamente, mas assim, quando eu era mais jovem, né? Quando eu era criança, era muito difícil você encontrar uma pessoa centenária, né? Você não tinha tantas. E hoje a gente está encontrando, vendo, a internet também ajuda a divulgar mais isso, de muitas pessoas centenárias, né? E isso reflete também nessa expectativa de vida da população. Isso, exatamente. Aqui em Pernambuco, por exemplo, a gente tem uma proporção de 48 pessoas acima de 65 anos para cada 100 crianças com menos de 14. Então, e essa proporção ela tem aumentado, né? Na década de 80, como você citou aí antigamente, na década de 80, no censo de 80, na verdade, essa proporção aqui em Pernambuco era de 25 idosos, 25 pessoas acima de 65 anos para cada 100 crianças abaixo de 14. Agora está em 48. Quase então o dobro, a gente percebe que quase que duplicou ao longo desses anos, né? Então, realmente, a gente tem observado esse envelhecimento da população. O Heitor, e dá para a população acessar esses dados, né, no site do IBGE. Lá vocês colocam todas as informações e aí dá para você fazer o recorte nacional, estadual, municipal, né? Isso, exatamente. A gente tem o site específico do Censo 2022, onde por lá qualquer cidadão pode acessar as informações que já foram divulgadas, olhando tanto pelo Brasil como um todo, pelo seu estado, o município que você desejar escolher, que o site é o censo2022.bge.gov.br. Acessando lá, você tem acesso a todas as informações que já foram divulgadas acerca do censo de 2022. O Heitor, só para a gente finalizar, né, você citou aí que tem uma outra pesquisa em campo e é importante explicar para a população como, né, as pessoas que estão, esses pesquisadores, entrevistadores, como é que eles estão identificados para que a população abra a porta, converse com essas pessoas, preste essas informações, porque são de extrema importância, principalmente para os governos, né, poderem fazer estratégias, políticas públicas que alcancem essas pessoas, né? Isso, realmente, a gente sempre está em campo com diversas pesquisas, né? A gente está fazendo essa agora que eu citei, que é a PNDS, mas a gente também tem outras pesquisas que sempre acontecem o tempo todo, e todas as vezes que a gente vai a campo para realizar qualquer tipo de pesquisa, a gente sempre vai com o colete azul do IBGE, que tem a marca do IBGE, o 0800 do IBGE, para quem quiser ligar e confirmar se realmente aquela pessoa que está passando por ali é do IBGE mesmo. Nós também vamos com o nosso crachá de identificação, com a nossa foto, nosso nome, nossa identificação pessoal.
e sempre munido do aparelho eletrônico de coleta, que é o nosso dispositivo móvel de coleta. Hoje, o IBGE não faz mais nenhuma pesquisa utilizando questionário físico, questionário de papel, é sempre através de meios eletrônicos. Então, é muito fácil da população identificar quem é o entrevistador do IBGE através da forma como ele chega para fazer a entrevista. Perfeito, Heitor. Olha, eu quero te agradecer bastante, né? Desejar sucesso nessa nova pesquisa, né? Nesse levantamento que o IBGE vem fazendo e torcer aí, né? Para que a gente tenha cada vez mais a população deixando que os recenseadores, que os pesquisadores do IBGE tenham essas informações para ajudar a população num geral. Muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço e estou à disposição para o que precisar. A gente conversou agora com o coordenador do Censo 2022 em Caruaru, o Heitor Galindo, falando, né,